Para 3 anos agonizantes anos, Alpha Alistair Kane e o poderoso Blackwood Ridge Ridgak observava o orgulho de o Shifter falhou falhar. Dezenas de poderosos, bonitas e ambiciosas, alfas betas filhas de linhagens nobres linhagens, vieram à face a teste da Luna, e cada todos os tinha rejeitado. O Hearthstone, a antiga relíquia que escolheu o seu rainha da sua alcateia, permaneceu fria, obscura e silenciosa. Com a sua matilha à beira o desespero, e rivais circulando como abutres, Alistair anunciou um último julgamento para cada mulher solteira mulher em seu território. Hope estava a membro moribundo. Mas ninguém menos de todos o Alfa próprio poderia ter alguma vez previsto que uma matilha seria ser encontrada em os suaves de uma esquecida cega ômega. O ar em o grande salão de Blackwood, estalaram com o aroma de pinheiro, pedra e fervendo frustração. Era um perfume alfa Alistair Kane conhecia intimamente. Por 3 anos ele tinha agarrado a ele como um segunda pele. Ele ficou diante a lareira, o enorme de pedra, frio e escuro, uma espelho para o estado de seu espírito. Fora o chuvas de Washington, choviam contra o altas janelas, cada uma gota um ritmado contra o seu esgotar. Alistair estava um alfa em o seu auge. O poder irradiava em seus largos ombros e estabelecido em o linhas de seu mandíbula. Os seus olhos a cor de uma tempestade cinza má perdeu nada. O seu lobo Fenris estava uma animal, uma criatura de sombra e poder, e ia à espreita apenas por baixo a sua pele. Mas poder significava pouco sem equilíbrio. Um matilha necessário, um alfa e um lunar. Uma alma precisava o seu companheiro. Fenrir estava um dor constante, lembrete de esta falta de vazio, onde a presença de Luna presença deveria ter estado. A teste da Luna foi uma tradição tão antiga como a sua matilha. Um candidato seria colocar a sua mão sobre a pedra da lareira, peça de obsidiana com veios com o que parecia como petrificado luz da lua, pôr sobre um pedestal em o câmara. Se a sua alma fosse digna e alinhada com o alfa e o espírito de grupo espírito, o pedra brilharia aquecendo a câmara e cantando canção, apenas o alfa podia ouvir. Para Alistair, ele tinha cantado nada a não ser música dirge. Ele visto mulheres guerreiras, mulheres filhas de aliadas alfas, tentam de comandar isso com força. Eles falharam. Ele tinha visto políticos tentarem encantar isso com graça. Eles falharam. Cada falhanço foi público espetáculo, um chip em o formidável armadura de Blackwood Ridge. Whispers começado que Alistair estava amaldiçoado, que o seu lobo também demasiado selvagem para aceitar um companheiro, que o matilha estava condenado a desmoronar. O seu beta e amigo mais velho, Marcus Thorne, entrou sala, os seus passos eram medidas. Outra delegação acabou de partir. Alpha Greor envia os seus pesar por a sua filha não tenha despertar a pedra. Ele também criou não tão sutil pergunta sobre nossa norte-norte. A mão de Alistair cerrou em punho. Aves de rapina, eles cheiram fraqueza. Eles cheiram o vácuo. Marcos corrigiu gentilmente. Ele estava o calmo de Alistair tempestade. Alistair, isso não pode continuar assim. Os anciãos estão a murmurar. O matilha sente-se desorientada. O que faria fazer? Fazer? Marcos Alistair rosnou virando-se de da lareira. Eu desfilar meias lupas elegíveis lobas em o continente passado que maldita pedra. Ela permanece uma rocha, fria, inútil. Então antigas devem ser invocadas, disse Marcos, disse ele voz baixando. Última convocação. Todas as mulheres solteira, mulher em território de Blackwood, independentemente da classificação. É nosso último recurso. Alistair's lábios encolheram. O pensamento era desagradável. Isso significava arrastar os ômegas de seu vidas, os cuidadores da matilha cuidadores, artesãos e cuidadores, e sujeitando-os a eles a esta ritual. Os ômegas eram os coração de uma matilha, não seus líderes. Eles falhavam o domínio ou a força necessária de lunar. Para colocar frágil ômega de Muez, em que posição estaria a ser a sentença de morte? Ambos por ela e para o matilha.
É um desperdício de tempo, Alistair respondeu. Um ômega luna. Os outros pacotes iriam rir de nós para o esquecimento antes de eles nos am... Isso é a lei, insistiu Marcos, insistiu. E nós estamos fora de opções. A intimação vai para fora ao amanhecer. Alistair não discutir mais. Marcos tinha razão. A sua próprio orgulho estava agora um luxo. O poder poderia não pagar. Ele deu uma resposta relutante. E Marcos partiu para levar à ordem. Deixado sozinho, Alistair deixou sair um grito de frustração, grito que abalou as próprias traves do salão. Fenris ecoou o som em sua mente, um uivo profundo, profunda. Milhas de distância, em uma pequena e arrumada casa de campo, em à beira do grupo principal da Alice, rastreou o texto em braille, texto de um livro antigo, livro de folclore. O mundo para ela era uma tapeçaria de som, perfume e textura. Ela tinha estado cega desde uma febre lhe roubou a visão à idade de 5 anos, mas a sua outros sentidos tinha desabrochado em compensação. Ela podia identificar cada membro por o cheiro único perfume dele, seu espírito. Alistair estava ozono e montanha granito. Marcos era firme carvalho e couro. Ela ouviu mudanças em o vento que previu o tempo, e sentiu as vibrações dos passos através do tábuas do chão, sabendo quem estava a aproximar-se há muito antes eles chegarem. O seu companheira, um padeiro assistente de padaria chamada Chloe, explodiu na casa de campo, trazendo com ela o perfume da chuva, terra e pânico. Alice, ouviu? Ouviu. Chloe suspirou, o coração a tamborilar batida contra suas costelas. Eu ouvi a pregador. Alice respondeu suavemente, os seus dedos finos marcando o seu lugar na livro. E eu consigo cheirar o teu medo. O que aconteceu acontecido. O Alfa. Ele foi emitir uma intimação. Cada único um de nós. Nós temos que ir para o grande salão a nascer da lua amanhã, para o Lunars. As mãos de Alice pararam. Um frio e desconhecido e agudo perfurou o silêncio calma de seu mundo. A luna. Foi um grande e assustador evento para os nobres. Não tinha nada a ver alguém como ela, uma ômega, um omega. Ela estava um fantasma em Opax, útil para suas habilidades em tecelagem e sua presença em quarto berçário, mas caso contrário, invisível. Eles não podem significar todos. Alice sussurrou mais para ela mesma do que para Chloe. O decreto era específico. Todas as mulheres solteiras, sem exceção. Oh, Alice, o que vamos fazer? Podemos, você imagina estar perante o Alfa e todos o matilha? Tocando aquela pedra, Chloe estava entrando em uma espiral em ansiedade, o seu cheiro tornando-se azedo. Alice estendeu a sua mão, encontrando o braço sem precisão. Isso será ser tudo ficar, Chloe. Vai estar apenas uma formalidade. Eles não esperam nada de nós. Nós iremos ir. Nós iremos fazer o que estamos dito, e então nós vamos regressar para casa. A sua voz estava tão bálsamo, mas por dentro dela própria o coração começado a acelerar. Ela iria ter que caminhar para o grande salão, um lugar que ela evitou uma cacofonia de aromas, sons e o esmagador peso de centenas de dominantes auras. Ela terá ficar perante o Alfa, cuja poderosa presença era tão opressiva que parecia como uma força. Ela, que navegou o seu mundo pelo toque e som, seria ser julgado em um mundo de visão e poder. O pensamento era aterrorizante. Parecia como estivesse para desligar para falésia, confiando que o vento iria de alguma forma a ela. O dia de final teste amanheceu cinzento e opressivo. Para Alice, o mundo era uma sinfonia de umidade. O cheiro de solo, o gotejamento de água de beira do telhado, o suave esguicho das botas na caminhos. Chloe ajudado a vestir um vestido cinzento de lã, o mais bonito coisa que ela possuía. Estava limpo e arrumado, mas em um ótimo salão, rodeado por provocadores em suas roupas finas, ela sabia que sentir-se como um campo camundongo num cova. A sua viagem para a pousada alojamento foi uma tribunal em Yen. O caminho estava lotado, e o ar estava pesado de uma nauseante mistura de aromas, suor nervoso, perfumes caros,
E o perfume esmetalizado, o sabor da ambição de o classificação ela lobos, que ainda abrigavam uma lasca de esperança. Alice manteve uma firme controle sobre o braço de Chloe, a sua cabeça inclinada, tentando de encolher-se em dentro de si mesma. Os murmúrios e olhares eram palpáveis, mesmo sem ver. Um ômega, ela ouviu um beta zombando. Pior ainda, o cego. O que uma farsa. O alfa deve ser verdadeiramente desesperado. Os nós dos dedos de Alice juntas dos dedos ficaram brancos, mas ela não disse nada. Ela estivera estado uma beneficiária de piedade e desprezo toda a sua vida inteira vida. Ela aprendido a construir paredes de silêncio à sua volta ao seu coração. O grande salão estava um ataque a seus sentidos. O rugido de o central fogo agora aceso e ardendo. O ecoam de centenas de vozes. A peso de tão muitos auras. Estava quase suficiente para fazer ela fugir. Ela podia sentir o coletivo, um baixo zumbido por baixo o ruído. Estava o som de um corpo em dor. Eles foram conduzidos para filas organizadas pela patente. Os alfas e betas foram primeiro, um desfile de orgulhosos, esperançosas. Alice e as outras omegas estavam colocados em um muito traseiro, um esquecido. Um por um, as lobas foram chamadas para a antecâmara que levava à sala câmara sagrada teste. E um por um, eles voltaram os seus aromas, contaminados com fracasso e humilhação. O mais candidato era Sarafina, a filha do líder-chefe. Ela era uma guerreira de linhagem, impecável linhagem, bela astuto e ferozmente ambiciosa. O seu centro era como gelado o ar do inverno, e o aroma forte e intoxicante erva moura, sedutoras, mas perigosa. Como ela passava, um silêncio caiu sobre o salão. Isso foi o último melhor esperança. Minutos depois, uma onda de profunda decepção varreu a câmara. Sarafina saiu à sua bela, uma máscara de fúria. A pedra permanecido teimosamente inerte por ela como tinha para todos os outros. O último embro de esperança em o grande salão parecia sibilava e morrer. O processo acelerou. Então os anciãos querendo obter a farsa, acabar. Betas e classificados, grupo passaram em uma confusão de desânimo. Finalmente foi o Ômega. Eles foram em grupos de 3. Um rápido, desprezível. Chloe, Alice, Mary, um anciã, chamada para fora a sua voz, cansada. Chloe estava tremendo tão muito. Alice tinha a apoiar ela. Eu não posso, ela choramingou. Tu consegues, Alice sussurrou de volta, dando o seu braço um aperto. Isso será acabado em um momento. Respire com mim. Eles entraram o antiante, que levava no teste. Em si. Aqui o ar estava diferente. Ele era antiga e ainda cheirava a pedra e algo mais. Um sutil força adormecida poder como o ar antes de um relâmpago. Alice Tister ficou ao lado o pedestal, os braços cruzados sobre o seu peito. O seu cheiro era uma tempestade de nuvens, de tempestade de granito ozono e amarga frustração. Estava tão potente, tão puramente alfa, que Alice se sentiu a sua própria ômega instintos, gritando para ela para se submeter, abaixar os olhos, um gesto que ela não fazer. Ele nem sequer olhou para eles. O seu olhar estava fixo em a pedra do coração. Ele estava uma lisa, escura oval, maior do que um coração de um homem, repousando sobre um suporte de prateado. Para Alice, que conseguiu apenas perceber através a descrição de outros e o enfraquecimento energia que emitida, ela sentia-se solitário. Maria foi primeiro, tocando a pedra com uma mão trêmula e puxando para trás como se queimado quando nada aconteceu. Chloe seguiu o seu toque, tão breve que foi quase um sussurro contra a superfície, antes de ela esfregou para trás, em lágrimas nos olhos. Então foi a vez de Alice Marcos, sempre o cavalheiro gentilmente guiou ela para a frente. Apenas aqui, Alice, senta-te a tua mão em a pedra. Ela pegou uma profunda respiração, tentando bloquear a presença, sufocante presença de o alfa, o peso de centenas de falhas antes de ela. Ela chegou a sua dedos, procurando por o objeto. O momento a sua pele entrou em contato com a obsidiana, o mundo não apenas mudou, ele desmoronou.
Ele não era não uma sensação. Era uma explosão explosiva e profunda dentro sua. A pedra, que todos tinham descrito como frio, pulsante com uma incrível ardente contra a sua palma da mão. Mas era um calor que não queimava. Era vida. Era energia. Era reconhecimento. Um som mais alto do que qualquer ela tivesse alguma vez ouvido cheia à sua mente. Não um som de os ouvidos, mas um acorde de energia, energia que vibrou através de cada célula dela seu corpo. Cores que ela nunca visto, e não o nome explodido atrás dela olhos. Cascatas de prata, ouro e profundamente verde vivo verde. A pedra não era apenas uma rocha. Era um vasilha, um conduta, e ele tinha estado esperando por isso. Ela sentiu ele. Não apenas o alfa, não o cheiro da pedra e tempestade. Ela sentiu Alistair, o dor crua e dor e dolorosa que era um desfiladeiro em sua alma, o peso esmagador peso de seu dever, o medo de falhar que ele mascarou com raiva, e por baixo isso tudo o primitivo, desesperado grito de seu lobo, Fenrir, um grito por um companheiro, por um segundo meio para fazer ele completo. Isso foi uma sinfonia de gloriosa, dolorosa, belas. Sem pensar, sem saber o porquê, o seu espírito voltou através a conexão, não com piedade, mas com uma simples, profundo onda de empatia. Eu vejo você, ela pensou, não em palavras, mas em um sentimento. Você não sozinho. Em câmara a câmara, o efeito visual, efeito foi instantâneo e impressionante. O momento os dedos de Alice tocaram a pedra da lareira, o veias luz da lua dentro começou a brilhar. Um zumbido encheu a sala. Um som ninguém tinha ouvido durante gerações. O brilho intensificou-se, pulsando no tempo, com um batimento cardíaco a aumentar a partir de suave luminescência, a um brilhante, ofuscante branco que encheu toda a câmara, derramando-se para o grande salão além. O poder adormecido, poder Alice tinha sentido agora enfurecida como um controlado inferno. Alistair balançou para trás ao se tivesse sido atingido. O silenciosa canção. A pedra era supostamente para cantar, não era uma canção. Era um rugido. Era Fenris, o seu próprio, a uivar em triunfo dentro sua cabeça. Mas mais do que isso, ele sentiu um calor espalhar-se por o seu peito, molhando o fogo de sua frustração, calmante a dor de sua solitário. Ele sentiu uma profunda sensação de paz, de lar. Ele olhou, incrédulo, para a fonte. Foi o Omega, o pequeno Sega. A sua cabeça estava inclinada para trás, os lábios ligeiramente abertos e expressão serena, expressão no seu rosto, como se ela estivesse a ouvir a mais bela música em mundo. A luz de a pedra banhou a sua em prata luz prateada auréola, transformando-a a sua simples vestido cinzento, vestido em um vestido adequado para uma rainha. Ela estava não mais uma esquecida. Ela era magnífica. Uma tilha em o grande salão, desenhado por o impossível luz, caiu em um atordoado. Aed. Os murmúrios de desprezo foram substituídos por suspiros de incredulidade. A ligação mantenha por uma eternidade momento antes de a luz recuar, desaparecer para a pedra, deixando para trás um suave, constante pulsação interna como um satisfeito a dormir. Alice balançava sua mão, caindo de a pedra. O corte repentino, corte de a conexão, partida ela tonta e desorientada. Marcos apanhou o braço, estabilizando ela. Ela estava cega, mas ela conseguia sentir cada olhar na existência sobre ela. Ela podia cheirar os matilha-choque, o espanto de Eler, espanto, Sarafina venenosa, e mais poderosa de tudo, o confusão. O seu cheiro era um redemoinho. O granito e tempestade estavam ainda lá, mas agora foram baleados através por algo novo, algo selvagem e aterradoramente potente. O inconfundível aroma de um macho reconhecendo a sua companheira. Alistair tirou um passo para a frente, a sua mente a girar. Isto era impossível. Isto era uma catástrofe. Um Omega, o seu destinada Luna. A deusa tinha um sentido cruel sentido de humor. Ele olhou para ela tão frágil, tão pequena, tão completamente inadequado para o papel. Todos os seus instintos como um protetor, um líder, gritou que isso estava errado. Mas Fenris, o seu lobo, estava extasiado. Mate a besta,
Rosnou em a sua mente uma palavra cheia de reverência e possessividade. Nosso inteira. A garganta de Alistair estava seca. Ele tinha que falar. Ele tinha que reconhecer o que tinha acabado de acontecido na frente de toda a osmatilha. As palavras pareciam como cinzas em sua boca. Ele limpou a garganta, a voz áspera e alta em o silêncio. A pedra auditiva foi escolhido. Ele não olhou para Alice e não conseguia trazer a isso. Ele dirigiu-se aos idosos anciãos. O teste está concluído. Alice está a lunar. A última palavra foi a prego da morte, um pronunciamento que selou tanto seus destinos. E como a matilha explodiu em um caótico ruído de incredulidade e confusão, Alistair Kane olhou para o persiano McGagan, que tinha tocado a sua alma, e sentido nada a não ser o frio, a certeza de que ele tinha apenas criado o maior erro de sua vida. As consequências da cerimônia foi um borrão de silencioso caos. Alice foi escoltada não de volta para sua pequena casa de campo, mas para as suítes da Luna Suites em o alojamento principal, uma extensa conjunto de quartos que parecia frio e cavernosas vazio para ela. Os aromas estavam todos errados, limão polimento, velho veludo, e o fente permanente florais perfumes de Alistair, que tinha falecido anos. Não havia nenhum vestígios de cheiros de cera de abelha, ervas secas ervas e papel velho papel que formou a compô-la a sua casa. Ela estava uma estranha em sua própria vida. Alistair não veio para ela. Ele não falou mais palavra para ela depois de seu declaração. Ele recuou retirado, deixando Marcos para lhe dar a logística. Alice poderia sentir a sua ausência como uma ferida. O ligação que se acendeu à vida através de a pedra da lareira estava agora tortura zumbindo fio entre eles. Através dele, ela podia sentir a tempestade de suas emoções, incredulidade, raiva, ressentimento e uma profunda e enterrada fio de crua possessividade que tanto emocionava e aterrorizou. Ele queria a sua companheira, mas ele não a ela. A matilha lhe estava uma entidade. Alice podia ouvir isso em os tons dos servos que trouxe a comida, em os argumentos que ecoaram de o grande salão. Alguns, principalmente os omegas, e alguns poucos dos mais membros cheirava de esperança, cautelosa esperança. Eles viam isso como um sinal de adeusa, uma mensagem que força não era apenas sobre dentes e garras. Mas muitos mais, os guerreiros e os política, cheirou o desprezo e medo. Eles viam ela como responsabilidade, fraqueza. Liderar esta facção, embora de forma subtil, estava Sarafina. O seu perfume, e sempre que ela estava perto, estava nuvem de ciúme e cálculo. 3 dias passaram em agonizante. Em quarta noite, houve uma batida na sua porta. Antes de ela pudesse responder, ela abriu. O cheiro de ozono e granito, inundada a sala tão opressivo que a ela tonta. Isso era Alistair. Precisamos conversar. Disse ele. A sua voz estava seca, sem de calor. Alice ficou de a poltrona onde estava enrolada nas suas mãos, agarrado ao seu chale. Alfa, isso é o primeiro problema, disse ele, ao entrarem na sala, mas mantendo a sua distância. A porta fechou atrás dele. Não pode chamar assim. Tu estás a Luna. Tu é meu companheira. Ele disse a palavra companheiro como se fosse uma maldição. Eu não gosto lunar. Ela sussurrou, a sua voz quase audível. Nenhum de nós, nem eu. Ele respondeu de volta, a frustração rugido em seu tom. Ele começou a andar os seus pesadas botas, batendo no carvalho. O som parecia como um predador a rondar a sua gaiola. Alice, eu não vou mentir a você. Isto é uma complicação que eu não prever e não querer. O cruel honestidade de suas palavras era uma golpe. Eu não perguntei por isso, ela disse, um lampejo de desafio fortalecendo a sua voz. Eu estava conteúdo com minha vida. Contente? Ele zombou uma risada som. Viver em sombras, marcado pela matilha. É isso o que você chama contentamento? Isso foi a minha vida, ela insistiu, o que queixo levantando. Estava tudo era meu. Eu não sei como fazer ser o que você precisa.
Eu não posso inspecionar patrulhas. Eu não posso receber delegações. Eu não posso suportar perante uma matilha e projetar uma aura de força. Eu nem consigo nem ver os rostos de meus próprias pessoas. A sua voz quebrou em última palavra. O peso de sua novo e impossível realidade desmoronando em sobre ela. Alistair parou de andar de um lado para o outro. A raiva em o seu cheiro diminuiu, substituído por um nota-nota de alguma mais. Pena. Não, era mais complexo do que isso. Ele estava um líder, e ele era confrontado com um problema que tinha não fácil. Ele aproximou-se mais perto. Ela sentiu o calor de seu corpo, a pura poder dele e ele, e ela tinha que lutar o instinto de recuar. Ele parou apenas um metro na frente dela, ela. O ligação, disse ele, a sua voz agora mais grave e rosnado. Pode você sentir isso? É claro, ela respirava. Eu sinto a tua raiva como se ela fosse meu próprio. Então você sente o que Fenris quer. Ele afirmou um facto, não uma questão. O meu lobo aceitou você. Ele não se importa com política nem suas limitações. Ele quer a sua companheira. Ele está a conduzir-me para a beira da loucura. Isto foi o núcleo de seu conflito. O seu mente do homem, o seu mente de alfa, rejeitou-a. O seu instinto primitivo tinha reivindicado ela completamente. Ele estendeu a sua mão, hesitando por um momento antes de os seus dedos à bochecha. O seu toque estava caloso e quente, enviando um estalo de eletricidade através dela. Era a primeira vez ele tinha tocado ela desde que a cerimônia. Por um segundo de tirar o fôlego segundo, a ligação entre eles aumentou e calorosa e dourado, um vislumbre do o que pode ser. Através disso, ela sentiu um flash de o seu pura. Então, apenas tão rápido, ele puxou a sua mão para trás, enquanto se ele tivesse queimado. O homem reafirmou o controlo. Isto não funcionar, disse ele voz tensa. Mas isso tem de ser. A matilha precisa aluna para a sua moral, para nossa estabilidade. Nós vamos apresentar uma frente. Você participar conselho reuniões. Você vai sentar-se ao meu lado mim nas refeições. Você aprenderá a aprender as tarefas de um lunar e eu encontrar uma maneira para acomodar suas necessidades. Mas não este erro, isso com nada mais. Isto é uma acordo, um dever. Ele estava construindo uma parede entre eles, tijolo por trabalhosa tijolo. Ele estava lá aceitando o título, mas rejeitando a mulher. Eu compreendo, Alice, disse embora o seu coração sentisse como um peso de chumbo peso no peito. Ótimo, disse de forma rude. Ele virou-se para a sua presença já a desaparecer. À porta ele parou. Mais coisa. Há aquelas em o grupo que estão infelizes com este desenvolvimento. Sarafina chefe entre eles. Tenha cuidado. O aviso pendurado em o ar muito depois ele ter partido. Alice ficou sozinha em escuridão, silencioso quarto, luz lunar em nome. Ela foi casada a um alfa que ressentia-se a encarregado de uma função ela não conseguia desempenhar. E agora ela foi alertada que ela tinha um inimigo. O vida tranquila, vida que ela sentia falta, nunca sentido tão longe. O decreto de unir frente foi um frio, desajeitada. Alice sentou-se ao lado ele na mesa durante refeições, um silencioso, figura sem visão. Ela participou reuniões, ouvindo aos debates sobre rotas de patrulha e acordos que sentiram como língua estrangeira. Ela conseguia sentir o membros, a sua mal escondida pena. Eles falaram em torno ela, não para ela. Alistair foi educado, frio e distante. Ele descrever documentos para ela em um baixo monótono ou explicar um layout do mapa. Mas não havia nenhuma conexão, nenhum calor. Não era um dever, como ele dito. Os sussurros começaram quase imediatamente. Eles eram insidiosos, como fumo a infiltrar-se por baixo uma porta. Como pode ela proteger a nós se ela não puder ver um inimigo a aproximar-se? O alfa é forte, mas ela é sua fraqueza. Ela deve ter enganado o teste, de alguma forma usado algum tipo de omega magia. Alice sentiu os sussurros mais do que ela ouviu eles. Eles mudaram o perfume de o ar ao redor ela, manchando-a com desconfiança. Sarafina estava à fonte e Alice estava certa. Ela nunca disse nada diretamente, mas o seu cheiro estava sempre perto quando os murmúrios estavam em mais intensos.
Ela oferecer a Alice ajuda em uma voz a pingar de condescendência, guiando ela por aí, uma peça de móvel que Alice já conhecia estava ali, a tratar ela como uma criança na frente de Damatilha guerreiros. Uma tarde, Alice procurou refúgio em um lugar em uma pousada que parecia como um santuário, a estufa. Era sua paixão do seu antecessor, sala com paredes de vidro cheia de sensação sentido de solo e flores. Ela correu os dedos sobre folhas aveludadas, folhas de uma planta de salva, planta. A textura calmante o seu desgastada nervos. Ela ouviu passos a aproximarem-se leves, deliberadamente silenciosas. O cheiro estava errado. Não era um matilha-membro que ela reconheceu. Estava agudo, desconhecido, como ferrugem e amargo. Um intruso. A sua cabeça levantou-se para os seus sentidos em alerta. Quem está aí. Não havia nenhuma resposta. Apenas pressa-pressa de ar e o sibilo assobio de algo a cortar em direção a ela. Instinto aprimorado por uma vida inteira de navegação, um mundo que ela não conseguia ver, acabou o controlo. Ela não pensar. Ela caiu, contorcendo-se o seu corpo e rolando para o lado. Ela ouviu um estalo batida, enquanto algo pesado incrustou-se em vasos de madeira, de onde a sua cabeça apenas estivesse. Estava uma lançar. Ela recuou para trás, o coração batendo contra suas costelas. Ela podia cheirar o choque do intruso, choque ao seu rápido movimento, seguido por onda de intenção do assassino. Ele lançou-se, mas o ligação que indesejado, tensa ligação com Alistair repentinamente a arder a vida. Não era uma consciente para ajuda, mas o seu terror, o seu mortal, abateu aquele fio como um parafuso de relâmpago. Miles de distância em reunião com patrulha. Alistair, de repente, sufocou a sua mão, voando para seu peito. Dor, medo. Alice Fenris rugiu em sua mente, um cataclismo de fúria e terror. Ele estava a mudar-se antes de que soubesse por quê. Explodindo a sala de reuniões com SN que enviou os seus guerreiros atordoados para trás, ele seguiu a ligação, um fio invisível puxando, guiando-se mais rápido do que qualquer caminho. Voltar em estufa, Alice esquivou-se outro ataque. O mão do homem agarrou apenas a lã de manga-manga. Ela usou os seus sentidos, não os seus olhos. Ela podia ouvir o sussurro de seu couro, o cheiro, o suor de seu esforço. Ela atiraram pesada terracota em direção de o som e foi recompensado com um grunhido de dor. Mas ela estava superada. Ele estava treinado, guerreiro. Ela era uma omega. Ele recuperou-se rapidamente e atacou novamente, desta vez atacando ela para o chão. O seu peso esmagou esmagador a sua mão, apertando sobre a boca dela. O frio, a ponta afiada de uma lâmina pressionada contra sua garganta. De repente, o vidro de estufa explodiram para dentro. Alistair, em metade do seu meio mudou. Olhos brilhando, garras douradas, estendidas presas à mostra, estava visão aterrorizante, visão de fúria primitiva. O cheiro de sua fúria era força, uma onda de proteção alfa que criou o ar tremesse a tremer. O atacante, um ladino metamorfo que ela agora reconhecida por o seu cheiro como alguém que tinha expulso para fora anos atrás, congelou em puro terror. Ele era uma hesitação. Alistair foi em ele em um flash, um borrão de cinza pelo e violência. Acabou em segundos. O vida acabou, terminou com sufocada gorgolejo. Alistair, ofegante à sua forma, lentamente recuando para humano, transformado para Alice. Ela ainda no chão, a tremer, e linha fina, linha de sangue na pescoço, onde a lâmina tinha picado ela. Ele ajoelhou-se ao lado dela, os seus movimentos espasmódicos, descoordenados. Ele estendeu a mão à sua mão, tremendo, e gentilmente tocou o corte no pescoço. O seu toque não era mais frio ou distante. Não estava cheio de uma desesperada preocupação. O ligação entre eles vibrou, não de ressentimento, mas com um poderoso, ondas inegáveis, onda de alívio e uma intensa, assustadora proteção. Você estás ferido? Ele perguntou, a sua voz rugindo. Eu estou tudo bem, ela sussurrou.
embora ela estava a tremer incontrolavelmente. Ele olhou para U e atirou, ainda encravada em o banco, em local cena de luta-luta. Ele quase estado muito tarde. O pensamento estava uma agonia. Se esse ligação não tivesse avisado, se ela não estivesse capaz de esquivar-se esquivar. Como fez você fazer isso? Ele perguntou, com uma voz cheia de incredulidade. Como você evitou o primeiro ataque? Eu ouvi que a chegar, disse ela, disse simplesmente. Ele olhou para ela verdadeiramente a ver ela por a primeira vez. Não como uma responsabilidade, não como um omissa omega, mas como um sobrevivente, alguém cuja percebeu fraqueza era uma incrível força única. Ela não tinha visto o ataque e ela tinha percebido. Ela sobreviveu sobrevivido, não com força bruta, mas com uma consciência de que ninguém pessoa com visão pessoa poderia possuir. O seu mente, a lógica, finalmente apanhado o seu instinto de lobo. Ela não estava uma fraqueza. Ela era diferente, e diferente não era fraco. Ele cuidadosamente, gentilmente reuniu ela em seus braços, levantando-a ela da terra espalhada. Ele segurou ela contra seu peito, a cabeça encostada debaixo do queixo. Ele podia sentir o batida de coração, lentamente começar a acalmar contra ele. Para a primeira vez, ele não estava apenas segurando as mochilas Luna. Ele estava segurando a sua companheira. Ele não vai não ser o último. Ele rosnou a promessa, um voto juramento contra o seu cabelo. Mas eles vão ter que passar por mim para obter a você. E em esse momento, Alice soube que algo fundamental tinha mudado entre eles. A parede ele tinha construída estava começando a desmoronar. O ataque a Alice causou ondas de choque e ondas através de uma tilha. A público e brutal defesa de seu companheira silenciou a mais vocal. O medo de Duíra de Alfaíra era poderoso motivador. Ele atribuiu 2 de seus mais guardas de confiança, guardas para sua guerreiros que a seguiam ela a cada movimento. Mas era uma superfície superficial para o problema mais profundo. Marcos, o seu rosto sombrio, conduziu a investigação. O morto desonesto foi um conhecido. Alguém dentro do matilha tinha contratado alguém. Alguém tinha dado acesso a alojamento. O principal suspeito era óbvio. Era Sarafina Marcos, disse para Alice Tister em a privacidade de seu estúdio. O malandro encontrou com um de seus primos 2 dias antes do ataque. O trilha está lamacento, mas o cheiro conduz de volta a ela. Os nós dos dedos de Alice Tister, juntas dos dedos, estavam brancos onde ele agarrou a borda de sua secretária. Circunstancial. Eu preciso de provas, Marcos. Eu não posso acusar a minha filha de minha guerra mestre em um palpite. Isso iria rasgar o grupo. Enquanto os homens procuraram por provas, Alice procurou por compreensão. A conexão que ela sentido com o Hearthstone, não apenas uma momentânea ligação. Tinha à esquerda um eco dentro dela, uma ressonância que zumbia silenciosamente em as traseiros de sua alma. Ela descobriu a si mesma, atraída para o câmara a câmara. Os seus guardas esperando inquietos na porta a porta. Ela sentava-se por horas em silencioso quarto, a sua mão repousando sobre o agora dormente. Ela não estava buscando poder. Ela estava buscando clareza. O ataque assustado ela, mas isso também acendido algo dentro dela. Uma faísca de a lutadora ela nunca conheceu ela era. Uma noite, como uma tempestade se abatia lá fora, ela sentou-se na câmara, a sua mente calma, os seus sentidos abertos. Ela estendeu-a com a sua consciência não para o alfa, mas para a pedra em si. Ela lembrou-se da sensação de conexão, a explosão de cor e som, a profundidade poço da história aqui. E a pedra respondeu. Não era um flash de luz desta vez. Estava uma inundação de imagens, de sentimentos, de memórias que não suas próprias derramando diretamente em sua mente. Ela viu uma visão de passado. Uma jovem menina com a sua próprio rosto, o seu próprio cheiro a tocar em a bosque. A menina podia ver os seus olhos brilhantes de vida, mas ela também ver mais. Ela viu cintilantes auras ao redor das árvores. Ela viu os fios de emoção que ligavam membros da matilha. Ela viu vislumbres de o futuro em as ondulações de uma lagoa. Ela estava uma seer, um presente pensamento para ser perdido para sua linhagem por séculos. Então a visão azul.
Ela viu outra a observar de sombras. O seu cheiro familiar, mistura de beladona e ciúme. Sarafina, mais nova, mas inequivocamente ela. Ela observou a pequena queimadura com ódio em seus olhos. A visão mudou. Uma terrível. Uma queda de um rocha. Mas não era um acidente. Foi empurrão. O pequena menina cabeça batendo a pedra. Escuridão. O perfume de uma memória alterar erva forçada a boca. O mundo ficando escuro. Não apenas na visão, mas na memória. A verdadeira memória de evento, e o seu dom enterrado sob uma camada de magicamente e uma história inventada, história de um subita alta. Alice ofegou, puxando a sua mão de a pedra como se ela estivesse em fogo. A verdade colidiu com ela com a força de uma golpe. A sua cegueira não era de uma febre. Era um ataque. Sarafina não tinha apenas tentado matá-la ela em estufa. Ela tinha tentado de destruir a sua uma vez, anos atrás, quando eles eram crianças. Ela tinha roubado a sua visão e selado longe o seu dom, porque ela tinha reconhecido até mesmo naquela altura a ameaça que a verdadeira queimadura representava para ela próprias ambições. Lágrimas corriam pelo rosto de Alice, lágrimas de tristeza por vida que foi roubada, mas também lágrimas de brancas de o tranquilidade, gentil Omega desaparecido, queimado para sempre pelo fogo de esta revelação. A exato momento, as portas para a câmara abriram. Ela era Alistair, o seu rosto uma nuvem de tempestade. Marcus estava mesmo atrás dele. Aliás, Alistair começou a sua voz cheia de preocupação. O que é isso? Eu senti a tua angústia. Ela levantou-se para seus pés, os seus movimentos firmes, o rosto estrelado com lágrimas, mas definido com determinação. Eu sei quem fez isso, disse, a sua voz tremendo de emoção, mas clara como um sino. Eu sei quem contratou o desonesto. E eu sei por quê. Ela derramou a história, as visões de Hearthstone, a verdade de seu passado. Alistair e Marcus ouviram a sua ceticismo inicial, transformando-se para a horrorizada crença enquanto ela relatava detalhes que ninguém poderia possivelmente saber a localização de Uqueda, ou especificações aroma de o raro erva usada para bloquear memórias. A sua não era apenas ser Luna. Alice terminou a sua voz tocar com nova poder. Foi para eliminar o único que poderia verdadeiramente ver ela por o que ela é. A raiva de Alistair era a coisa de ver. Era um frio, silencioso letalidade. A tempestade em o seu cheiro estava agora um concentrado ciclone. Guardas, ele rosnou, virando-se para os homens na porta. Traga-me Sarafina. Agora o confronto ocorreu lugar em o grande salão antes de a grupo reunido conselho. Sarafina foi arrastada para dentro, fingindo indignação. Alfa, o que é o significado disso? Eu estou a filha de sua guerra. Tu estás um traidor e seria assassino. Alistair disse que a sua voz perigosamente baixa. Ele deixou Alice dizer a história. Como ela falava, a sua voz ficou mais forte, imbuída de autoridade de verdade. Verdade. Ela descreveu a acidente na infância, com precisão, arrepiante precisão. Ela falou de aura de Sarafina, que ela agora perceber novamente. Um turvo, feio coisa sufocou de mentiras. Sarafina riu, com risada aguda e estridente. Isso é absurdo. Os delírios de um cego, histérico Omega. Ela não tem nenhuma provas. O coração de pedra é a minha prova, Alice afirmou com calma. Isso mostrou-me a verdade que tu enterrou. Uma rocha, Sarafina escarneceu. Isso é o que você traz contra mim. Vendo ela estava perdendo o apoio do conselho, ela fez a sua última movimento. Ela lançou-se não em Alice, mas em Alistair, a prateada aparecendo em sua mão como se de lugar nenhum. Se eu não posso ter este pacote, então ninguém o fará. Ela estava rápida, mas Alistair era mais rápido. Ele movimentou-se com o fluido graça de um predador interceptando o seu ataque. No entanto, Alice viu algo que ele não viu. Em seus olhos, um novo tipo de visão estava florescendo. Ela via a trajetória da adaga,
Mas ela também viu o pequeno alfinete Sarafina, escondido em seu outra mão, apontou para um ponto fraco de lado de Alicester. Um risca foi tudo precisava para Alicester. O teu partiu, ela gritou. O seu advertência foi instantâneo. Alicester, confiando nela completamente, girou, apanhando a mão com o alfinete e torcendo até Sarafina gritou e o largou o objeto. A adaga batendo no chão. A briga acabou. Sarafina estava subjugada. A sua traição estava para todos para ver. Ela não tinha não apenas tentado de matar a Luna, mas o Alfa também bem. Não havia nenhuma retorno de isso. Em o silêncio que se seguiu, todos os olhos voltaram-se para Alice. Ela era em pé, a sua sem visão, parecendo olhar diretamente através todos. Ela tinha guardado o alfa deles. Os cegos Omega tinha visto o que ninguém mais. O destino de Sarafina foi rápido e absoluto. Despojado de seu posto e título, ela e a família que tiveram conspirado com ela foram exilados. Um destino pior que morte para um lobo solitário. A matilha testemunhou o traição foi unificado em seu veredicto e para a primeira vez em sua aceitação de seus nova Luna. As revelações de que noite mudaram tudo. Alice não estava não mais vista como o Omega cego Omega. Ela era a vidente. Fafui onem ansi, uma figura de lenda e admiração. O seu dom despertou novamente pelo coração pedra e, aprimorado por o trauma de ataque, começou a florescer. Ela não conseguia ver o mundo, mas ela podia ver a verdade disso. Ela podia ver a doença em a grupo membro antes de se manifestar, a desonestidade em um coração de um comerciante. O brilho de uma patrulha iminente sucesso ou falhanço. Ela não estava um peso, ela era a maior da alcateia. Mas a mais profunda mudança foi entre ela e Alicester. Naquela noite depois de o julgamento, ele chegou a sua quartos. Lá não havia nenhuma hesitação em os seus passos, sem distância em o seu cheiro. Havia apenas reverência, remorso e profundidade profunda e amor comovente. Ele parou antes de ela e ajoelhou-se num joelho, pegando suas mãos nas suas. Foi a postura de um guerreiro, jurando lealdade à sua rainha. Alice, ele começou a sua voz grossa com emoção. Eu estado um tolo, orgulhoso, cego tolo. Ele olhou para os seus olhos cinzentos, encontrando o olho sem visão. Eu estava tão concentrado no o que não fazer que eu recusei ver o que tu podias. Eu vi apenas fraqueza quando tu possui uma força maior do que qualquer eu tive conhecido. Pode você perdoar-me? As lágrimas encheram nos olhos de Alice, mas eles não estavam não de tristeza. Ela estendeu a mão os dedos, traçando linha de seu mandíbula, o ligeira cicatriz acima em sua sobrancelha. Por primeira vez, ela estava verdadeiramente a ver ele, não apenas o seu cheiro ou a sua alma, mas o homem ele mesmo, através da linguagem do toque. Existe nada a perdoar, ela sussurrou. Tu estavas com medo por seu matilha, um verdadeiro coração de alfa. E o meu próprias paredes estavam apenas altas como suas. Ele levantou-se, puxando ela gentilmente para seus pés e para seus braços. Este vez o abraço não nasceu de instinto protetor, mas de pura. Ele enterrou o rosto nela, cabelo dela cabelo, inalando o seu perfume de camomila e força. O ligação ele murmurou contra a pele dela pele. Eu lutava isso. Eu ressenti-me isso. Agora não consigo imaginar um mundo sem isso. É a âncora de minha alma. E minha. Ela respondeu, com os braços envolveram em o seu costas, segurando-o com força. A parede entre eles não apenas desmoronou. Estava desaparecido, reduzido a pó pela força da revelação e redenção. Em seu lugar cresceu um amor que era intenso, profundo e absoluto. Ele estava à força dela e ela era a sua visão. Ele era a espada, e ela era a sabedoria que guiou o lâmina. Juntos eles conduziram o Blackwood Ridge Packard para um novo Golden. A formidável poder, agora temperado e guiado pela perspicácia de Alice Perspicácia, tornou-se mais fortes e mais prósperos do que antes. Os vizinhos, que tiveram uma vez cercado como abutres,
agora procurados o seu conselho e aliança. Alice Lister costumava frequentemente encontrar Alice em Câmara, a sua mão sobre a pedra da lareira, uma sorriso sereno, sorriso na rosto-rosto. Ele ficar atrás dela, envolvendo-a os seus braços à sua volta à cintura e o resto o queixo sobre ombro dela ombro. O que faz você, meu amor? Ele perguntaria a perguntar. E Alice, que vivia em um mundo de escuridão escuro, responderia com a certeza inabalável certeza de uma mulher que poderia ver tudo o que realmente importava. Eu vejo nosso futuro, ela dizia, virando o rosto para dele. E isso está mais brilhante do que qualquer sol. E como ele se inclinou para baixo para beijá-la ela, ele sabia que cada fibra de o seu ser, que o cega omega que tinha tropeçado em sua vida, tinha não apenas tocado a sua alma. Ela tornou-se tornado à luz disso ela. 5 anos passaram. As estações mudaram, a pintura, o vasto território de Blackwood, em tons de verde e belos belo branco. Sob o dupla liderança de Alpha Alistair e Luna Alice, o Matilha entrou uma era de paz e prosperidade. A força decisiva garantiu as suas fronteiras. Enquanto Alice, visão única, guiou os seus assuntos internos, a sua sabedoria, uma gentil, mas quebra-quebra. A ligação entre eles era não mais uma novo ardente, mas uma profunda, constante, que dá vida, que nutriu toda a matilha. O seu filho, Rowan, um brilhante e alegre de 4 anos com o seu temperamento tempestuoso cinzento, olhos cinzentos, e os intuitiva, e era a símbolo de união. Mas a paz é temporada, e o mundo está sempre a mudar. A ameaça, quando chegou, não chegar com o rugido de um alfa desafiador alfa, ou o brilho de um traidor. Ele esgueirou-se em obrisa, silencioso e invisível. Ela começou sutilmente. Alguns poucos demais mais lobos ficaram apáticos, a sua energia esvaziando-se para nenhuma aparente. Então o grupo curandeiros relataram que potentes ervas eram tendo pouco efeito sobre doenças comuns. Logo depois, os filhotes em berçário ficaram fracos. As suas brincadeiras latidos foram substituídos por patéticos lamuídos. Um estranho doença estava a infiltrar-se em uma matilha. Uma doença que deixou nenhum marcas, mas parecia esgotar a mesma força de suas vítimas. O pânico começou a enrolar-se em o coração da matilha coração, fria serpente de medo. A força de Alistair, força que poderia falhar qualquer inimigo, era inútil contra este fantasma. Ele organizou patrulhas, colocou em quarentena os doentes e ficaram a sobre seus povo com frustrado. Mas era como tentar dar um soco fumo. Todos olhou para Alice. O seu dom como uma vidente tornou-se o bússola. Mas isso vez, a bússola estava girando descontroladamente. Ela meditar durante horas, a sua mão sobre o coração de pedra, procurando uma visão, uma pista. Ela podia ver os efeitos com dolorosa clareza. O vida vibrante, auras de seus companheiros de matilha, tornando-se sem graça e cinzentos. A nuvem de desespero crescendo sobre o colônia. No entanto, a fonte permaneceu oculta para ela. Ela podia ver a sombra, mas não o objeto que a projeta. Para a primeira vez desde o seu dom despertou, ela sentiu-se verdadeiramente cega novamente. Eu não compreender, ela confessou ao Alistair uma noite. A sua voz cheia de desespero enquanto eles ficavam em sua varanda com vista para o vale adormecido. Rowan estava dentro, a sua respirava felizmente ainda profunda e irregular. Eu consigo sentir o enjoo, eu posso ver a dor que isso causa em espírito, mas eu não consigo ver o seu cara. É como ele tivesse nenhuma vontade, nenhuma malícia. É apenas uma vazio. Alistair envolveu os seus braços à volta a ela, puxando-a ela para contra seu peito. Ele podia sentir o tremor de medo e frustração correndo por ela. Em passado, o seu instinto tido estado para enfurecer-se contra o problema, para exigir uma resposta. Mas os seus anos com Alice ensinou a ele diferente tipo de força. Então nós vamos enfrentar isso de uma maneira diferente, disse ele, voz, baixa, estável contra sua traseiro. O teu presente não é não apenas em o que você, Alice, é no que você sente. Confie nos seus outros sentidos, os que nunca falharam você.
As suas palavras eram uma tábua de salvação. Ela tornou-se tornado tão dependente em sua visão que ela tinha esquecido as habilidades que tinha mantido segura durante toda a vida inteira. Ela tinha esquecido a rapariga que navegava um mundo de texturas, sons e sentidos. O próximo manhã seguinte, Alice não foi para o câmara. Em vez disso, ela foi para a enfermaria. Ela despediu-se os curandeiros, pedindo por tempo a sós com o doente. Fechando os olhos, ela deixou a sua olhar-visão cair longe, concentrando-se em vez disso no mundo ela tinha sempre conhecido. Ela caminhou entre as berços, respirando em o perfume de cada paciente. Por baixo, o odor azedo da doença havia um traço comum, algo tênue e antinatural. Era um aroma metálico e amargo, como ferrugem úmida e decomposição. As suas mãos, sempre as suas guias mais fiáveis, percorreram a pele deles. Sentiu um estranho frio persistente, uma falta de vitalidade mais profunda do que uma simples febre. Por fim, pediu um copo de água do poço da enfermaria. Não bebeu. Levou-o ao nariz e inspirou profundamente. Lá estava, fraco, quase indetetável, mas inegavelmente presente, o cheiro da praga. Está na água, sussurrou ela, a compreensão surgindo como um sol cinzento e frio. A partir daí, as peças se encaixaram. Ela se lembrou de uma passagem de um antigo livro de leis sobre ervas, um texto em braille que ela havia lido quando criança. Falava de um fungo parasita raro chamado esporo fantasma, que crescia nas raízes profundas das árvores de cinza da montanha após invernos excepcionalmente úmidos. Se os esporos se infiltravam na água subterrânea, causavam uma doença debilitante lenta para a qual não havia cura mágica, apenas natural. Alice e Alistair seguiram o cheiro rio acima a partir do poço da alcateia, os seus passos guiados pelo nariz de Alice, não pelas suas visões. No alto das colinas, escondida numa ravina profunda e sombreada, encontraram a fonte, um bosque de antigas árvores de freixo da montanha, com as raízes cobertas por um fungo cinzento e viscoso que pulsava com uma aura fraca e doentia. Estava a contaminar o riacho que alimentava todo o seu abastecimento de água. O remédio, de acordo com a memória de Alice do texto antigo, era um pus feito de casca de pau-ferro seca ao sol e pétalas da flor da lua, uma flor rara que só abria as suas pétalas sob a luz plena da lua. Alistair não hesitou. Não convocou os seus guerreiros para uma batalha. Convocou toda a alcateia para uma tarefa de cura. Sob o seu comando, os lobos mais fortes trabalharam para cavar um novo canal, desviando o riacho limpo mais alto para criar uma nova fonte de água, contornando o bosque contaminado. Ao mesmo tempo, os Omegas e outros membros da alcateia, guiados pelas descrições precisas de Alice, espalharam-se pela floresta para procurar árvores de pau-ferro e marcar a localização dos preciosos botões de flor da lua, prontos para a próxima lua cheia. Era um novo tipo de guerra travada, não com garras e presas, mas com cooperação, conhecimento e paciência. A alcateia, que estava à beira do pânico, agora estava unida em um propósito. Eles viam a sua aluna não como uma oráculo místico, mas como uma líder sábia, com as mãos na terra, os seus sentidos guiando-os para a salvação. Eles viam o seu alfa não apenas como um comandante, mas como um provedor. A sua força era usada para construir e proteger de uma forma que eles nunca tinham visto antes. Quando a lua cheia surgiu, banhando o vale com a sua luz prateada, a alcateia trabalhou em conjunto para colher as delicadas flores brancas. O remédio foi preparado e, em poucos dias, a cor começou a voltar às bochechas dos doentes. As auras de vida da alcateia começaram a brilhar. A praga sussurrante foi derrotada. De pé na varanda mais uma vez, observando a matilha saudável e vibrante lá embaixo, Alistair segurou a mão de Alice. A crise havia passado e eles estavam mais fortes por causa disso. Tu nos salvaste novamente, disse ele suavemente, sua voz cheia de um amor que se aprofundou além do fogo de um vínculo de acasalamento, tornando-se a força inquebrantável de uma verdadeira parceria. Não com a magia de uma vidente, mas com a tua sabedoria, com quem tu sempre foste. Alice encostou a cabeça no ombro dele, com um sorriso de satisfação nos lábios. Uma vez disseste-me que a minha cegueira era uma limitação, mas ela ensinou-me a prestar atenção ao mundo de maneiras que a visão nunca poderia. Nunca foi uma fraqueza, Alistair. Era apenas uma maneira diferente de ver.
Ele virou-se, emoldurando o rosto dela com as mãos, os polegares acariciando as bochechas dela. Tu ensinaste-me o que significa ver verdadeiramente, murmurou ele antes de lhe dar um beijo não de paixão frenética, né, mas de profunda gratidão e amor eterno. Eles enfrentaram o visível e o invisível, o traidor e a praga, e juntos provaram ser inabaláveis, o coração e a alma de uma alcateia que prosperaria por gerações vindouras. E assim, a história de Alistair e Alice prova que a verdadeira visão não tem nada a ver com os olhos. Trata-se de ver a alma, reconhecer a força escondida sob a fraqueza percebida e confiar num vínculo que desafia toda a lógica. Alice, a ômega esquecida, tornou-se a maior luna da história da sua alcateia, não apesar da sua cegueira, mas por causa dela. A sua jornada lembra-nos que os nossos maiores desafios podem muitas vezes forjar as nossas forças mais incríveis, e que o amor na sua forma mais pura não é encontrar uma pessoa perfeita, mas ver uma pessoa imperfeita de forma perfeita. Muito obrigado por se juntar a nós nesta jornada com a alcateia Blackwood Ridge. Se ficou comovido com a história de Alice e Alice Tister, mostre o seu apoio clicando no botão Gosto. Diga-nos qual foi a sua parte favorita da história nos comentários abaixo. Não se esqueça de partilhar este vídeo com outros amantes de livros. E, o mais importante, inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder a nossa próxima história épica. Até a próxima, continue a ler.